Oi, hoje trabalharemos o projeto político socialista, o contexto social e histórico do surgimento do socialismo, as suas principais ideias de como organizar a economia e a política serão debatidas nessa videoaula. Então vamos para a aula. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera por... Podemos pensar que da mesma forma que o liberalismo construiu seu projeto de sociedade a partir da crítica ao Estado absolutista e aos ideais do Estado absolutista, o socialismo constrói seu projeto de sociedade de como organizar a economia e a política a partir da crítica ao liberalismo e ao capitalismo que estava emergindo naquela época. Então, o contexto social do surgimento do socialismo é a Revolução Industrial, em que as pessoas estavam sendo expulsas do campo, chegando na cidade com vários filhos, sem nenhuma condição de vida, sem nenhum tostão no bolso. Essas pessoas iam para as fábricas para conseguir um emprego para sobreviver. A condição de trabalho nas fábricas do século XVIII era extremamente precária. A condição em que as pessoas viviam era de fome. As pessoas recebiam um salário muito baixo. Existia um desemprego imenso. E os grandes empresários industriais da época davam um salário muito baixo porque era a lei da oferta e da demanda. Muita oferta de mão de obra com menor demanda dos empresários pela essa mão de obra fazia com que o preço da força de trabalho fosse muito baixo. Esses trabalhadores se sujeitavam a trabalhar 14, 16 horas por dia. Dentro desse contexto, surgiu uma crítica social para esse modelo de vivência que as pessoas estavam tendo. Vamos para esse primeiro slide para a gente pensar e orientar o nosso debate. A origem do projeto político socialista está relacionado às revoltas e greves operárias do século XIX. As manifestações, greves, protestos tinham como princípio igualdade social, equidade de condições sociais. Nesse contexto, podemos pensar que as greves foram um lugar específico onde surgiu o primeiro debate, reflexão de que era necessário mudar essa organização industrial, em que pessoas trabalhavam 16 horas por dia, começavam a trabalhar com 5 anos de idade, o trabalho infantil era extremamente comum na sociedade. As pessoas viviam até 40 anos no máximo porque morriam de excesso de trabalho. As pessoas não tinham condições de moradia decente, nenhuma alimentação que condizia com as suas necessidades básicas. Então, essa população se organizou e começou a requerer melhores condições de vida a partir das greves, a partir das manifestações. É desse contexto que surge o ideal de igualdade social. Todos deveriam ter igualdade de condições de vida, ter acesso, então, a uma boa alimentação, a uma boa moradia. E essa ideia de igualdade seria o princípio para pensar o socialismo. Essa igualdade social em que todos deveriam ter as mesmas condições. Existem vários registros históricos que mostram as greves e as manifestações que ocorreram no século XIX. Elas requeriam, elas faziam a reivindicação de melhores condições de trabalho, uma jornada de trabalho reduzida, porque 16 horas por dia era considerado excessivo, e melhores condições salariais para garantir que essa pessoa conseguisse comprar comida, roupa para se aquecer e ter condições de moradia a partir desse salário. Dentro desses registros tem essa gravura que mostra operários belgas em greve. Nesse século XIX, os operários, então, eles entraram em manifestações buscando melhores condições de vida e, no meio dessa coletividade, eles criaram ideais, como ideal a igualdade social e a busca por organizar um Estado que fosse voltado a esse trabalhador. O projeto político socialista defende a superação do capitalismo forjada na luta de classe.
Para Marx, o que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade privada em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Esse projeto político socialista defende então a superação do capitalismo, defende uma nova forma de organização social e política, defende que a economia não deve ser mais gestada a partir dessa perspectiva da propriedade privada dos meios de produção. A ideia é que as fábricas e os lugares que produzem para a grande massa sejam socializados e que os lucros e que a riqueza produzida ali seja distribuída igualmente entre a população. Então, nessa perspectiva, não é a pequena propriedade, não é o terreno da pessoa que vai ser socializado, não é o carro individual do trabalhador que vai ser socializado, é a grande propriedade, é a produção de carros que vai ser socializada. Então, a fábrica que vai produzir esses carros, que vai ser socializada, vai ser administrada pelo Estado, e esses carros produzidos nessa fábrica serão então distribuídos entre os trabalhadores como uma forma de atender às necessidades desse trabalhador. A fábrica de trigo será socializada e o trigo será distribuído entre os trabalhadores conforme a necessidade desses trabalhadores. O Estado, então, faria esse planejamento da economia e da organização social e econômica. Vamos, então, para uma leitura de um trecho da perspectiva de Karl Marx, um dos grandes expoentes da perspectiva do socialismo. O que distingue uma época econômica de outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. Karl Marx produziu uma perspectiva teórica sobre como que foi o desenrolar do processo histórico. Nessa perspectiva, Karl Marx observa os diferentes modos de produção. O modo de produção escravocrata, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista. Todos esses modos de produção produziram riqueza, produziram abrigo, produziram alimento, produziram roupas. Mas todos eles têm como diferencial a forma que se estabeleceu relações econômicas e relações de trabalho. Nesse sentido, podemos observar que o modo de produção escravocrata fez com que existissem escravos, que eram explorados e vistos como ferramentas de trabalho, e existia também os donos de escravos, que exploravam e que então detinham riqueza e se expropriavam da riqueza produzida pelos escravos. No modo de produção feudal, existia o senhor feudal, que detinha as terras, que eram guerreiros, e existia também os servos, que eles tinham acesso a determinados pedaços de terra, produziam alimento, limpavam a casa do senhor feudal, em troca de proteção, em troca de um lugar para morar e em troca de um espaço para plantar. Então o senhor feudal ele expropriava o trabalho do servo e com isso ele conseguia concentrar riquezas. No modo de produção capitalista, Karl Marx observa que existem os donos dos meios de produção. O dono da indústria, que a partir de ter a posse do meio de produção, ele vai contratar de forma assalariada os trabalhadores, os operários, expropriar do trabalho deles. Então o trabalhador ele vai produzir riqueza e essa riqueza vai ser expropriada pelo dono da fábrica. Vai dividir em duas classes, a classe dos donos dos meios de produção, aqueles que detêm a riqueza, o poder político, e aqueles trabalhadores que têm apenas a força de trabalho. Karl Marx aponta que é do conflito entre essas duas classes que a sociedade avança e constrói um novo modelo de sociedade. Então, no período do Estado feudal, os servos entraram em conflito com os senhores feudais. Nesse desenrolar, a sociedade feudal ela acabou falindo, ela não conseguiu mais se sustentar e surgiu o Estado absolutista. Dentro do Estado absolutista, houve um conflito entre os burgueses, os industriais, os comerciantes, que estavam insatisfeitos com as normas e regras dessa sociedade absolutista que travava a economia, entrou em conflito com a nobreza e desse conflito surgiu então
esse modo de produção capitalista. E nesse modo de produção capitalista, Karl Marx acredita que o conflito entre o trabalhador, os operários e os donos dos meios de produção, nesse conflito vai surgir uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade. Agora uma sociedade sem classes, porque será uma sociedade governada e administrada por trabalhadores, por aqueles que sempre foram explorados, mas que agora estarão no poder para produzir riquezas e distribuir entre os trabalhadores como uma sociedade de iguais, uma sociedade onde todos são trabalhadores. O que então defendia esses socialistas? Vamos para o slide. Defendiam a abolição das classes sociais, o que faria todos serem iguais, todos os trabalhadores. Ao Estado, tomado pelos trabalhadores, caberia promover a planificação da produção e a distribuição dos bens sociais e econômicos de forma igualitária. A lógica do socialismo é a abolição das classes sociais. Não existiria mais a classe dos donos dos meios de produção, os burgueses, aqueles que estão no poder político e econômico e que detêm em suas mãos a riqueza, e a classe dos trabalhadores, que tem apenas a força de trabalho para se sustentar e recebem um salário baixo que não dá condições de vida. Não existiria mais esses dois grupos opostos. Existiria um único grupo, que seriam os trabalhadores. Então não existiria mais classes, não existiria mais diferenciação social. Os meios de produção agora eles seriam apropriados pelo Estado a partir da administração dos próprios trabalhadores, e a produção dos meios de produção seria distribuída de forma igualitária entre os trabalhadores. Essa é a perspectiva socialista de organização do Estado, que é o planejamento da produção pelo Estado para a distribuição dos recursos e a distribuição dos bens conforme a necessidade de cada pessoa. Com a superação do modo de produção e de organização social capitalista e com a abolição, o fim das classes sociais, objetiva-se superar a alienação política e social e promover o fim da propriedade privada dos meios de produção. Vamos para a charge. Um senhor de idade se aposentando diz para outro funcionário da fábrica: "Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. O que seria superar a alienação? Nesse momento é necessário um parêntese para que a gente retome o conceito de alienação que foi explicado no primeiro ano do ensino médio. A alienação é um processo de transferência de um bem ou direito a uma outra pessoa. É um processo de desumanização da pessoa na medida que é retirado dessa pessoa o que lhe torna humana. É um processo onde essa pessoa produz um estranhamento de si mesmo. Nesse sentido, Karl Marx acredita que se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Então, ele produz a riqueza. Por que é expropriado desse trabalhador essa riqueza? E quem concentra a riqueza é o dono da fábrica, é o dono dos meios de produção, que desfruta dessa riqueza. Se é o trabalhador que constrói as casas, por que ele não tem acesso a uma moradia decente? Isso é um processo de alienação para o Karl Marx, onde o trabalhador produz a riqueza, mas ele não tem acesso à riqueza, ele não tem acesso aos bens de consumo, ele não tem acesso a direitos básicos de sobrevida, de sobrevivência. Isso no século XIX era um debate muito forte, porque o trabalhador, ele basicamente tinha uma condição de vida extremamente precária. Hoje em dia existe um debate muito forte sobre isso também, e depende muito da perspectiva e da visão de mundo de cada pessoa sobre o projeto político. A alienação é quando esse trabalhador que detinha o conhecimento da produção, ele sabia fazer o sapato inteiro, da sola até o cadarço. Todo o processo de produção era de conhecimento desse trabalhador. Agora, dentro da divisão do trabalho, esse trabalhador trabalha em uma fábrica e apenas aperta um parafuso. E o outro trabalhador, ele coloca o próximo parafuso e outro aperta o parafuso.
Nesse processo em que o trabalhador compartimentalizou o seu trabalho, faz apenas uma pequena parte do processo, ele perdeu o conhecimento da totalidade da produção. Ele foi destituído do conhecimento da produção. E agora ele faz apenas uma pequena parte da linha de produção. Ele foi alienado do processo do pensamento, da construção intelectual do produto, da mercadoria. Agora ele é apenas uma ferramenta, um apêndice da máquina. A máquina faz um processo e ele apenas aperfeiçoa, ele apenas faz um trecho desse processo, o trecho que a máquina não consegue fazer. Nesse sentido, o trabalhador está sendo, para Karl Marx, alienado. Ele transferiu o seu processo de conhecimento de como produzir para a máquina, para o engenheiro que produz a máquina. O trabalhador já não tem mais o controle do seu ritmo de trabalho, ele trabalha de forma incessante. O trabalhador, ele não tem mais o controle sobre o quanto tempo ele vai trabalhar no dia. Ele trabalha conforme a jornada de trabalho estipulada pelo dono da fábrica. Ele não tem mais controle sobre a sua vida. Então Karl Marx, ele acredita que tem que acabar com essa alienação e tem que devolver ao trabalhador a riqueza a qual ele produziu. Nessa perspectiva, Karl Marx pensa num Estado tomado por trabalhadores, em que a propriedade privada deixa de ser propriedade do dono da fábrica. A lógica de promover o fim da propriedade privada dos meios de produção não significa, para Karl Marx e os socialistas, o fim da propriedade privada do trabalhador. O trabalhador continuaria tendo a sua casa, o seu terreno, ele continuaria tendo o seu carro. O carro do trabalhador não seria socializado, nem a casa do trabalhador. O que seria socializado é os meios de produção. Então, a fábrica que produz o carro seria socializado. Seria, então, organizada pela cooperação dos trabalhadores, operários, produzindo carros, administrada pelo Estado, e o Estado distribuiria os carros conforme a necessidade de cada trabalhador. Assim como também a fábrica de produção de roupas seria organizada e administrada pela cooperação dos trabalhadores. O Estado, então, administraria a distribuição dessas roupas conforme a necessidade da população. A produção de alimento também seria um planejamento estatal. Faria-se um planejamento da necessidade de quanto alimento é necessário produzir e seria distribuído para a população conforme a necessidade. Não existiria mais a figura do empresário e do industrial no Estado socialista. Todos seriam trabalhadores e o Estado seria tomado por trabalhadores para apenas administrar a distribuição da produção feita por trabalhadores. Então esse trabalhador que produz a riqueza e que não tem acesso aos bens e à riqueza que ele produziu, nesse processo de alienação do capitalismo, ele agora, no Estado socialista, teria acesso aos bens que produziu. Essa é a perspectiva do socialismo, de acabar com a alienação, de acabar com esse Estado em que o trabalhador produz a riqueza, mas não tem acesso à riqueza. E essa é a lógica de promover o fim da propriedade privada nos meios de produção, que agora seriam coletivos e estariam a serviço da população, da coletividade. Para a perspectiva política do projeto de sociedade socialista, o Estado ele é um mecanismo de dominação de uma classe econômica sobre a outra classe econômica. É um mecanismo de dominação da elite dominante para com a população dominada, os explorados. Nesse sentido, os capitalistas eles utilizam o Estado para produzir leis e para ter então os soldados e os policiais para defender a sua propriedade privada. Sendo assim, tomar o Estado para os socialistas é tomar essa instituição e promover a partir dessa instituição a coletividade. Promover a partir do Estado a cooperação entre trabalhadores. Contudo, só existirá trabalhador, então a figura do Estado perderá força. Vamos para o slide para pensar melhor essa questão. O Estado, o governo, produz e perpetua a dominação de classe.
cabendo abolir o poder estatal para instituir a sociedade comunista, horizontalizando o poder político. Embaixo, a imagem da Comuna de Paris. Essa perspectiva diz que o Estado é um mecanismo de dominação política, de dominação de uma classe, de uma elite sobre outra. No primeiro momento, no estágio do socialismo, cabe os trabalhadores tomarem poder do Estado para implementar o socialismo. Mas, na medida que tudo estiver organizado, as fábricas forem feitas por trabalhadores e esses trabalhadores cooperando consiga produzir bens de consumo para toda a população, na medida que isso ocorrer, é necessário acabar com o Estado socialista e horizontalizar o poder político entre trabalhadores. Então os trabalhadores não terão mais que receber as ordens de um Estado. Os anarquistas também têm essa perspectiva de organização política. Contudo, eles não têm a ideia de um primeiro estágio de tomada de poder do Estado pelos trabalhadores. Para os anarquistas, é necessário já promover a organização social autogestionária, cooperativa, em que não existe mais Estado, porque o Estado é apenas um mecanismo de dominação de uma classe sobre outra. Uma crítica que se faz aos socialistas é que, na medida que um grupo de trabalhadores tome o poder estatal, tome o poder do Estado, e ele esteja em destaque, e a partir desse destaque ele tenha mais privilégios que os outros trabalhadores, porque ele vai, de bom grado, perder esse poder, deixar então esse espaço de destaque apenas para promover a igualdade de acesso ao poder para todos. Aponta-se que, na medida que um grupo toma o poder, esse grupo tende a querer permanecer no poder. E essa é uma das críticas que se fez e se faz ao Estado socialista. Concluímos essa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Ficamos com as referências bibliográficas e um grande abraço.